Bom dia ou boa tarde, não sei qual é o momento que você vai assistir esse papo, né, que eu senti em trazer, principalmente para as mulheres do Jardim das Deusas, para elas refletirem sobre os ciclos da vida, sobre como elas estão se sentindo, sobre a fase que elas se encontram, né? Então, para todas vocês que estão dentro do jardim, eu senti em presentear vocês com esse papo, com essa conversa que nós vamos ter. Analise dentro da tua vida, das tuas questões, quais são os ciclos da tua vida que talvez você deixou para trás, não encerrou ele muito bem, quais foram os movimentos do passado aonde você deixou alguma porta aberta. E assim como as estações do ano, tá? A vida, ela passa por muitos ciclos de começo, de crescimento, de declínio, de renascimento. Então eu vou explicar um pouco dos ciclos naturais que são inevitáveis, mas que muitas vezes a gente resiste e por isso que a gente sofre. Um exemplo prático, tá? Por exemplo, uma pessoa que está saindo de um emprego ou se sentindo perdida em relação às questões profissionais, ou em relação ao relacionamento, o término de um relacionamento, uma nova fase, uma mudança de cidade. Tente analisar aonde que está dentro da tua vida essa mudança ou esse ciclo, e às vezes você acaba se sentindo perdida. Isso faz muita parte da transformação que a gente vive. Todos nós estamos em fases de transição, em consciências diferentes, de níveis de consciências diferentes. Pode ser que alguém que ame você não entenda a tua visão de vida. Alguém que você ame talvez não consiga interpretar algum movimento dentro do teu dia a dia, e isso acaba prejudicando, interferindo na vida. Na vida a dois, uma relação de amizade, com um chefe, porque são visões diferentes. Então, analise. Eu vou deixar uma pergunta reflexiva aqui. Você consegue identificar um ciclo que está se encerrando ou começando na sua vida? E essa pergunta, ela é muito importante porque nós estamos chegando no início do ano de 2025 e a gente faz várias, às vezes, planos, projetos de como deveria ser esse ano. E o ano inicia, a gente acaba, às vezes, deixando para trás ou achando que não é para mim, ou colocando metas e daqui a pouco pensa que essa meta é muito alta, eu não vou atingir essa meta. Você acaba dificultando as facilidades ou as realizações pelas crenças que você tem. Se eu acredito que eu não vou conseguir dar conta, o meu inconsciente envia situações para que não aconteça. Então, por que eu senti de falar sobre as questões do ciclo da vida? Porque eu acredito muito que eu esteja num processo de transformação muito grande em relação a tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu desejava e que talvez hoje não faz mais sentido. Então, o que eu quero dizer aqui? Que às vezes os nossos planos mudam de rota e tá tudo certo mudar a rota. O que você não pode fazer é desistir ou então abandonar o teu propósito, o teu objetivo. Eu começo algo, eu inicio algo, mas aquilo não está funcionando. Tenta de outra forma. Tenta, tenta.
tenta até que dê certo. Talvez, às vezes, tem pessoas que acabam ficando cansadas do tentar e acabam desistindo e acabam indo para outra direção. Analise o quanto você tem dado atenção, o quanto você está tentando fazer diferente, porque senão nós ficamos numa roda de samsara, repetindo histórias, repetindo padrões. Então, analise os movimentos que você faz para a realização e para a finalização de ciclos, para coisas que você está ainda grudado e que não consegue se desfragmentar daquilo que não condiz mais com você. Então, olha só, os ciclos que todos nós vivemos, tá? Eu vou explicar um pouquinho aqui. A infância. A infância, ela é um ciclo de dependência. É um ciclo de descoberta, é a formação de identidade da criança. E qual é o desafio que a criança tem? O desafio da criança é de ser vista, de ser amada. Então, um exemplo prático que isso vai para a vida adulta é quando alguém carrega padrões da infância que afetam a autoestima na vida adulta. E a autoestima não é só a questão de como eu me visto, como eu me alimento, como eu me vejo. A autoestima é como está a minha permissão. Eu sinto que eu tenho permissão para ter sucesso? Eu sinto que eu tenho permissão de atingir, conquistar os meus objetivos? Ou será que dentro de mim essa permissão ela está baixa? Então, o que acontece? Eu venho e eu carrego emoções, sentimentos, imagens da minha infância que fazem eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. E aquilo que eu crio, aquilo que eu cocrio para minha realidade. O que eu venho cocriando? Exemplo, para quem trabalha com vendas. Eu estou cocriando os clientes que eu desejo? Como está a minha questão ao valor do meu trabalho? Eu estou cobrando o que o meu trabalho vale? Exemplo, se eu estou num trabalho, se eu sou CLT, eu estou contente, eu estou feliz com o que eu recebo aqui? Está de acordo com o meu merecimento ou eu mereço mais? E às vezes algumas pessoas passam a vida inteira porque tem uma dependência, tem um medo de fazerem a mudança e permanecem nesse lugar, permanecem nesse local. Então, o teu trabalho, tu ama o que tu faz ou o teu trabalho é só para tua sobrevivência? E você vai trabalhar desanimado, tendo dificuldades, tá? E na adolescência, vamos falar um pouco da adolescência? A adolescência é um ciclo de busca por independência, construção de valores próprios. O desafio na adolescência é o conflito com figuras de autoridade. Por quê? Porque o adolescente ele está indo para o mundo. Eu sempre falo, pai é mundo. Se eu, na minha adolescência, tinha dificuldades e conflitos com autoridades, com professor, com pai, com mãe, tá? O que eu tô fazendo? Eu tô querendo chamar atenção, eu tô querendo uma validação externa, e aí isso vai pro adulto, pra vida adulta, e a pessoa fica presa, querendo validação, reconhecimento. Então, olha só, quando eu quero reconhecimento, o dinheiro não chega na minha vida. Porque eu quero que o outro me reconheça. Então eu vou dar um desconto para ele. Então eu vou fazer de tal forma e a pessoa acaba não sendo reconhecida, porque é você que tem que reconhecer o seu valor.
o seu trabalho. E dentro do relacionamento é o mesmo movimento. Então, na vida adulta, o ciclo de construção de carreira, de relacionamento, de propósito, qual é o desafio do adulto? Hoje em dia, principalmente com as redes sociais, é a pressão pelo sucesso, pela estabilidade, tá? E aí, um exemplo prático de que o adulto às vezes sente dificuldade em equilibrar a vida pessoal e profissional é o exemplo de não conseguir equilibrar a vida pessoal e profissional, de não saber separar as questões com amizade, com família, com profissão. E aí gera conflito. Então, assim, se você está na vida adulta e você está com conflito em alguma coisa, tem alguma situação, por exemplo, eu amo meu trabalho, mas não, sinto que não estou sendo recompensada por aquilo que eu estou fazendo. Ou, por exemplo, eu tô com falta de propósito, eu não sei o que eu quero da vida, eu já conquistei tudo, eu já casei, eu já tenho casa, eu já tenho filhos, eu tô tendo dificuldade de encontrar o meu propósito, parece que a minha vida tá vazia. Então, a sensação de vazio, geralmente, ela vem da energia da esfera da mãe, né? Sentir aquele vazio existencial. Então, assim, analise aonde você está dentro da tua vida adulta, quais são as sensações, os sentimentos, o que que você quer renovar para 2025, o que que você quer renovar no próximo mês, como vai ser a próxima semana. A gente faz, às vezes, metas muito altas, pensando lá no ano que vem. Pense hoje, o que que eu posso mudar hoje, o que que eu posso fazer hoje para mudar a realidade que eu não estou me agradando dessa realidade. Agora, se a tua realidade tá bem, agradece. Quantos de nós, às vezes, estamos numa situação onde a gente não agradece a comida que tem, o prato que tem, o trabalho que tem, o dom que tem. E aí, por que que eu falo em agradecer? Porque se você está vivendo um momento bom, pleno da tua vida, de ascensão, agradeça, agradeça, agradeça e peça as multiplicações. Olha só, vamos falar um pouco da velhice e da maturidade, tá? A velhice e a maturidade é um período de sabedoria, a pessoa fica mais reflexiva, ela fica imaginando o legado dela, o que ela vai deixar aqui, a transmissão que ela vai passar de legado, tá? Então, o desafio comum da maturidade é lidar com as perdas do passado, lidar com as perdas, lidar com situações e também redefinir o propósito. Porque podem, eu tenho certeza que existem mulheres que chegaram num período de maturidade, tá? Onde a pessoa teve que se aposentar ou teve que parar de exercer a profissão porque o corpo não aguenta mais. Então, às vezes essa pessoa ela vai sentir que perdeu o valor e ela não consegue se abrir para novas oportunidades. Então, qual é o meu conselho hoje para você que pode estar nesse caminho? Foque numa meta, num projeto, foque naquilo que você gostaria de ter feito enquanto estava dando duro, trabalhando demais, cansando o teu corpo. E se abra para novas conquistas, novos aprendizados. Então é sobre isso que nós estamos falando, né? De todas as fases, da criança, da adolescente, como você se encontra na vida adulta e na maturidade. Porque isso são questões que vão de fase para fase na nossa vida, né? Então, assim, às vezes a gente tem resistência de aceitação à mudança. Por que que a gente resiste às mudanças? Nós resistimos porque temos medo do desconhecido. Pare e analise, quando você vai fazer algum movimento diferente na tua vida?
Quanto medo você sente em tomar uma decisão e fazer algo diferente? A maioria das pessoas, elas repetem todos os dias as mesmas ações. Por quê? Lembra, eu sempre falo, o nosso cérebro, ele se acostuma. Então, ele vai sempre fazer o mesmo movimento. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem medo do novo. Então, toda vez que eu começo uma academia, eu tenho medo. Por que que eu não consigo ir na academia? Quem eu vou perder? Ou quem eu vou ter que deixar para trás em relação à vida saudável que eu quero? Às vezes é uma questão sexual, às vezes é uma questão dentro do casamento, às vezes é uma questão relacionada à autoestima, né? Eu estou dando um exemplo aqui. Então, tem muita coisa que a gente deixa de fazer porque estamos emaranhados em outras histórias. Uma coisa interessante que eu amo falar aqui é a questão assim, ó, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem emoções para resolver com alguém, principalmente com a raiz. Sempre. Os nossos problemas vão estar sempre na raiz. E quem é a raiz? Os nossos ancestrais, pai, mãe. Não quero repetir muito essa questão sistêmica, mas quero dar uma pincelada, tá? O que acontece aqui? Quando eu era criança, tá? Vou dar um exemplo. Quando eu era criança, se eu ouvi muito que eu não sou capaz, que eu não sou inteligente, que eu não sou suficiente, o que eu pego para minha vida adulta? Eu acredito naquilo. E aquela voz, ela fica ali. Ela fica a todo momento se repetindo dentro da minha mente, da minha cabeça. E aí eu acredito que eu sou aquilo. Só que isso é um pedaço, uma parte que tu tem que jogar lá para quem falou para ti. Então assim, isso não é meu. Isso é a visão do meu pai, isso é a visão da minha mãe, eu deixo a visão da minha mãe com a minha mãe e eu me integro do que é meu. Nós estamos parecendo às vezes é como se fosse um Frankenstein ambulante. Nós estamos com coisas de pessoas que passaram pela nossa vida em relação a relacionamentos, amizade, coisas que você ouviu, que você escuta e que você vai grudando em você e que você acha que é verdade. E a verdade é aquilo que realmente a tua alma sabe sobre você. E se eu não consigo escutar a voz da minha alma, como que eu vou fazer para saber quem verdadeiramente sou se eu tô cheia de camadas? Se um ex falou que eu sou assim, se uma amiga falou que eu sou assim, isso vai grudando e você vai perdendo a essência de quem você é. Então, assim, ó, quando você tem dificuldade de encerrar esses pensamentos, encerrar relações que já não te fazem bem, tá? Por medo, às vezes, de ficar sozinha, tô dando um exemplo, tá? A pergunta que eu quero deixar aqui é o que você está segurando que já não serve mais? E escreva em uma folha. E depois visualize que você está soltando isso. Então, faça esse exercício. A maioria que faz terapia comigo sabe que eu gosto muito de fazer exercícios de escrita, de cartas, porque eu sei o poder do inconsciente, como o inconsciente entende quando nós botamos para fora de alguma forma, ou pela escrita, pelo choro, por algum movimento onde eu consiga transmutar aquilo que está acontecendo na minha vida. Olha só, como que eu vou identificar? Vamos pensar aqui, como que eu identifico em que fase que eu estou? Como que eu reconheço o momento que eu estou? Quais são os sinais que a vida está me dando de que alguns ciclos estão se encerrando? E aí eu vou te dizer quais são. Quando nós nos sentimos estagnados,
quando a gente sente desconforto constante com aquela situação. A gente perde o interesse nas atividades, nas metas que nós tínhamos, metas anteriores, o surgimento de novas oportunidades ou desejos, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que está muito tempo no mesmo trabalho, mas ela sente a falta do propósito. Parece que falta algo. Parece que o ganhar dinheiro para ela está difícil. Não é isso que eu gostaria de fazer. Então, olha só. O que na sua vida atual está pedindo para ser deixado para trás e que a tua alma está querendo um novo caminho, um novo interesse que está surgindo aí, que você não sabe por onde iniciar. Então, olha só, vou fazer aqui, vou pedir para vocês fazerem uma prática, aproveitem, vocês estão dentro desse grupo, façam os exercícios, isso é terapia. Então, escreva uma carta de despedida para o ciclo que está se encerrando. E agradeça pelos aprendizados que essa fase trouxe para a tua vida. E vai se abrindo para o novo, se abra para o novo, deixa fluir, solta o que não te pertence. Eu vou dar um exemplo aqui, eu gosto muito de dar os meus exemplos, né? Eu sou uma pessoa que eu tinha muito o sonho de colocar uma loja de produtos esotéricos. Hoje eu vejo que esse sonho não está mais compatível com a minha alma. E eu vou dizer por quê. Teve uma fase da minha vida onde eu trabalhei, eu tive três atividades. Então, eu trabalhava em farmácia, eu fazia terapia, fazia massagem, e ainda por cima fazia massagens, tá? Que o meu corpo cansava muito. Eu iniciei como masoterapeuta. Eu fazia já leitura de tarô e tudo, e eu trabalhava das 7h30 às 2h numa farmácia, e depois eu trabalhei em casa das 2h30, às vezes até às 10 horas da noite com terapias. E quando eu tinha os meus horários vagos, o que eu fazia? Eu vendia roupa. Eu batia de porta em porta a vender roupa. E a minha mente, nos últimos anos, porque faz tempo que eu abandonei e fui para minha carreira profissional, para aquilo que eu senti que era o meu propósito de alma, né? Que era ajudar pessoas, contribuir com as terapias de alguma forma na vida das pessoas. E o que aconteceu aqui? Tava leve. Eu me mudei de casa, eu atendia em casa, eu atendia presencial. E aí eu senti que eu precisava colocar a loja fora de casa, porque eu tinha loja dentro de casa, então eu não tinha sossego. As pessoas vinham a qualquer hora, a qualquer momento, mandavam mensagem, queriam saber se eu estava em casa para vir ver os produtos. E eu senti de colocar ela para fora. Quando eu coloquei ela para fora, quando a gente iniciou, eu comecei a perceber que eu comecei a me emaranhar de novo. O que é emaranhar? Eu não tinha tempo. Eu tinha que atender, eu tinha que manter a loja aberta. Hoje ela está fechada, né? Talvez tá para venda. Se não vender, nós vamos liquidar, né? Por quê? E por que eu tô falando isso com tranquilidade? Porque se eu tivesse apego, eu estaria ainda sofrendo em relação a como eu iria dar conta dos meus clientes, das pessoas que me buscam com as terapias, e como é que eu ia ficar num lugar. Então, a gente iniciou o processo de trazer alguém para nos ajudar, nos auxiliar. Mas é pesado para mim. Hoje eu entendi isso, hoje eu encerrei isso, né? Então, assim, eu soltei. Eu senti que eu tinha um propósito maior do que ficar na loja esperando clientes. Então, eu não dava conta, né? Eu não dou conta.
E o que que o meu cérebro fez? O meu cérebro, o meu inconsciente, fez com que eu arrumasse mais coisas para me manter naquele ritmo distraída e não conseguia acessar. Porque se eu trabalho muito, como é que eu vou olhar para dentro de mim? E já faz mais de 1 ano que eu venho trabalhando, fazem 2 anos que eu estou num processo da noite escura da alma, tá? Que eu saí daquela dinâmica que eu estava, que eu estava muito, 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 muito triste, deprimida, eu estava com burnout, porque eu estava carregada, eu estava carregando coisas que eu não queria mais. E quando eu aceitei, um dia meditando, me veio: aceita, aceita que você não dá conta de tudo, aceita. Então, o meu conselho para você é: aonde que você está dando conta de tudo e não está conseguindo? Que você está se matando energeticamente, que você está doando completamente a tua energia e está faltando para tua vida pessoal, para tua relação, para os seus filhos. Então, quando eu me abri para tentar entender o que estava acontecendo, porque eu chegava na loja, eu tinha que atender, deixar a loja fechada, voltar, atender, então eu não conseguia projetar nada, eu não conseguia fazer nada. Então, me parece, a sensação que eu tenho é que a loja foi uma distração, ou que não era o momento, não era o momento. Ainda não é o momento. E eu aceito e solto. Aceito e solto. O destino dela vai ser aquilo que ela escolher, né? Porque CNPJ também tem energia, gente. CNPJ também é uma energia. E é isso que eu quero tentar passar para as mulheres. Quantas coisas, porque eu poderia muito bem dizer assim: ai, eu vou manter a loja, porque o que vão pensar de mim? Ai, eu não tô dando conta. Ai, a loja tá fechada. Entende? Os outros são os outros. O que os outros pensam ou deixam de pensar é deles. Eu tenho que me abrir para aquilo que eu sinto que é leve para minha vida. Porque senão eu vou chegar num momento da minha vida onde que eu vou ter que olhar para uma doença. Por não ter olhado, por não ter me cuidado, por não ter me ouvido. Quantas de vocês, às vezes, deixam de ouvir aquilo que a alma de vocês deseja? Faça a pergunta: isso para mim é leve ou é pesado? Quando fica pesado, cai fora. Teu corpo está dizendo, ó, é um sinal de alerta. Em qualquer lugar que vocês forem, façam essa pergunta. Lugares, negócios. Como que o teu corpo te sente? Como que o teu corpo sente? Como você fica em relação a um assunto? E para mim a loja era pesada. Eu chegava lá, me dava pânico. Chegava lá, me dava ansiedade. Eu com a porta aberta, mas eu tenho assim, ó, gurias, eu tenho uma característica muito forte que eu não consigo estudar, eu não consigo prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, ou, por exemplo, assim, focar aqui, eu tô aqui, tá, mas eu tô com a porta aberta. Então, assim, eu começava a estudar, daqui a pouco chegava alguém, eu largava. E aí eu não conseguia, o meu raciocínio não vinha novamente. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Deixar de lado o que é pesado. Eu tô com a minha voz meia rouca hoje. Então, é isso que eu quero deixar aqui, tá? Então, olha só, vamos fazer um momento de respiração? Então, eu vou pedir para você que tá ali assistindo, que tá aí assistindo, que feche os teus olhos. Fecha os teus olhos, respira profundamente, várias vezes, inspirando e expirando, sentindo o teu corpo. E a cada inspiração, eu acolho o que é novo.
a cada expiração, eu libero o que não serve mais para minha vida. E agora faça a pergunta para você ainda de olhos fechados: o que eu estou sentindo hoje? O que realmente eu sinto hoje? Quais são os pensamentos que eu tenho hoje? Quais são as pequenas mudanças que eu posso fazer para me acolher? Quais são as mudanças que eu posso fazer onde eu sinta mais amor por mim mesmo? Esquecendo dos outros, do julgamento dos outros. Então imagine-se como uma árvore, com raízes bem grandes, bem fortes, galhos flexíveis, se adaptando ao vento, que representam as mudanças. E visualiza a tua situação. Visualiza a tua situação, uma situação que você queira resolver muito na tua vida, mas que você não está conseguindo, que você não está achando saída. E agora você visualiza que novas oportunidades estão brotando nos ramos dessa árvore. Visualize novas oportunidades. Mentalize essa energia. Novas oportunidades estão surgindo para me resolver essa questão na minha vida. E sinta o que teu coração diz. Escuta a voz da tua alma falando contigo. Sinta essa energia. E vai abrindo os olhos novamente, voltando devagarinho. Às vezes nós temos metas que parecem impossíveis de alcançar. E às vezes a gente desiste. E não é desistir. Talvez você esteja num ciclo de preparação, de aprendizado antes dessa realização. Vou dar outro exemplo aqui. Uma pessoa que quer empreender, mas sente medo, não sabe por onde começar. Às vezes você está num ciclo de semear. É um momento de planejar. É um momento de cultivar a paciência, a calma, de confiar, de seguir o fluxo. Então, assim, estabeleça metas pequenas e alcançáveis. Para que você não veja uma meta muito grande lá, mas não sabe como conquistar aquilo. Como você vai conquistar esse objetivo, esse sonho que eu tenho? Mas é com pequenas atitudes aqui, no aqui e agora. Qual é o próximo passo que eu, por menor que seja, eu posso dar hoje? Se pergunte todos os dias o que o universo pode trazer para mim hoje. Quais são as possibilidades na minha vida? Para encerrar a reflexão final, vamos honrar os nossos ciclos? A vida é movimento. Quando a gente aceita isso, a gente encontra paz. Então, faça uma prática de gratidão. Mentalmente agradeça o ciclo atual que você está passando. Agradeça, agradeça e deixe o universo, entrega isso, eu solto isso, eu entrego isso. A mensagem para nós finalizarmos aqui é: você está exatamente onde precisa estar. Confia no teu processo e siga com coragem. Essa é a minha contribuição para vocês aqui hoje.